Boas, maltinha. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos, finalistas de um mestrado em Engenharia, que nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um Sushi Time. Queremos desde já dizer que este podcast tem tido alguns problemas técnicos e peripécias, sendo que até já tínhamos começado a gravação do podcast, já íamos com mais de 15 minutos e por um idiota, o Pedro, que teve aqui... Não queremos dizer quem foi, chega-me já à frente. Não queremos dizer quem foi. Por isso houve aqui um momento um bocado mais down e que o pessoal perdeu um bocado a motivação, mas já estamos de volta e vamos em frente. E vamos mesmo começar por esse idiota, com o Pedro. Ele hoje quer-nos vir falar um pouco sobre como é que as empresas grandes e as pequenas trabalham, ou seja, a forma de trabalhar, as vantagens e as desvantagens de cada uma, quais as nossas preferências. Vocês vão saber mais e passo a palavra ao Pedro. Então pronto, voltando aqui ao tema de escolher o próximo emprego, e a minha pergunta para vocês no fim vai um bocado nesse sentido. Onde é que vocês acham que iam preferir começar a trabalhar? E pergunto especialmente começar a trabalhar, porque acho que é quando vai fazer mais diferença, e pronto, é o estado em que nós estamos agora e é a decisão que podemos fazer ou não. Relativamente às empresas grandes e pequenas, eu já tinha aqui umas ideias, provavelmente vocês também têm, porque quase toda a gente, principalmente a nossa área, acaba por ter. Mas pronto, também fiz alguma investigação e das maiores vantagens que vi em trabalhar numa empresa grande era que conseguimos tirar uma maior especialização do trabalho que estamos a fazer. Ou seja, vai ser um trabalho muito focado, vão ser tarefas muito específicas e nós provavelmente vamos conseguir apurar esses skills de forma muito, muito melhor do que ao indo para uma empresa pequena, que skills muito específicos e muito focados numa coisa acabam por não ser tão explorados. No entanto, trabalha-se em mais coisas, mexe-se em mais áreas, tem-se uma maior abrangência na empresa e no trabalho que se está a desenvolver. Portanto, são aqui dois pontos de vista muito distintos e depende também muito da preferência de cada um. Relativamente a benefícios que as empresas grandes podem dar, costumam ter maior abertura para oferecer subsídios, seguros, planos de reforma e etc., que é uma coisa que não acontece muito das empresas pequenas, porque não têm essa capacidade. Por outro lado, eu li também que num artigo da Glassdoor que havia muitas empresas pequenas que, para tentarem compensar estes benefícios das empresas grandes que eles não conseguem oferecer, acabam por dar melhores condições de trabalho e ter um work-life balance muito, muito mais relaxado e que permite as pessoas viver melhor. Dito isto, o produto a nível de crescimento, a visão final costuma ser numa empresa grande de crescer na empresa e de escalar dentro da empresa para postos de maior responsabilidade e que possam ter um maior impacto, ao passo que nas empresas pequenas costuma ser mais a crescer com a empresa, ou seja, quando a empresa cresce, nós crescemos também, que por um lado tem muito mais potencial, por outro lado é muito mais incerto também. E a minha pergunta vai um bocado para vocês a nível de onde é que acham que preferiam começar a trabalhar e também se vêem aqui mais benefícios e pros and cons de cada um deles. Vamos começar por mim. Eu acho que estavas a dizer, por exemplo, das empresas grandes trazerem muito essa parte de seguros e condições. O que eu acho que o que leva a muita gente a entrar nessas empresas ditas grandes é também um bocado essa sensação de estabilidade. Segurança. De segurança, exato. De segurança, de estabilidade. Porque é verdade, normalmente são empresas mais estabelecidas no mercado, com as finanças sólidas, em que, em teoria, não vão ter grandes problemas. Enquanto numa empresa pequena, normalmente como sendo pequena, está numa fase mais inicial do não quer dizer que seja mais inicial, mas... Sim, ou seja, não tem necessariamente que ser inicial, pode ser pequena e já ter anos e anos de... Mas é sempre um barco que abana mais com as ondas. Sim, é isso mesmo, é um barco que flutua mais. Exato, a empresa grande tem muito mais segurança. Mas ao mesmo tempo acho que também é muito mais cativante. Ou seja, o que tu recebes da empresa
acho que por vezes é mais melhor. Recompensador. Exato, mais melhor. Pois eu percebo. Pá, também Exato. um dos grandes contras de trabalhar em empresas grandes, e até já ouvi isto de um amigo meu que trabalha, não quer dizer em empresa, mas trabalha numa Big Four, numa das Big Four consultoras cá em Portugal, e o que ele me disse foi que muitas vezes uma coisa que o impede bastante de trabalhar e que lhe tira bastante produtividade no trabalho é todas as burocracias que existem na empresa e as normas que têm a ser cumpridas e o número de layers cá na empresa até, que se tem que subir na empresa até que uma decisão possa ser tomada. Pá, por exemplo, se ele quiser, vamos ver por exemplo no recrutador, se ele quiser fazer uma decisão em relação a recrutar uma pessoa, uma coisa que fuja um bocadinho ao normal, ou que ele veja que dois dos candidatos são muito bons e ele quer contratar os dois e a partir daí é só contratar um. Primeiro que essa pergunta que ele quer fazer de o porquê de querer ter os dois chegue a uma pessoa que possa fazer de facto essa decisão, demora imenso tempo e depois essa resposta ainda tem que vir até cá abaixo e neste tempo todo está-se a perder tempo, está-se a perder trabalho, é também desmotivante porque a pessoa não sente que tem mais dificuldades em fazer diferenças, portanto isto é um bocado frustrante, mas pronto, é um contra das empresas grandes. Diz Chico. Eu tenho aqui uma pergunta, mas primeiro gostava de ouvir a opinião do Carrasco e do Cão em relação a se preferiam uma grande ou pequena. E já agora a tua também, Pedro, que acho que acabaste por não dar ainda. Pá, posso só falar agora um bocadinho? Uma grande vantagem da empresa grande é que aprendes muito bem a tua tarefa e tens muito mais acompanhamento do que numa pequena, porque tens um número muito maior de pessoas à tua volta dispostas a ensinarem-te, porque há sempre alguém mais ou menos livre e sempre mais ou menos alguém que está a fazer a tua tarefa e que te pode ensinar a fazer aquilo, tens muito mais acompanhamento, ao contrário que numa pequena não podes, não tens. Mas eu, especialmente acho que prefiro começar por uma pequena média, porque, lá está, porque as áreas consegues trabalhar mais que uma área ao mesmo tempo, consegues aprender mais que uma área ao mesmo tempo, e alguém que não sabe bem aquilo que quer fazer ainda, pois, como é o meu caso, como no meu caso, para mim faz mais sentido começar por uma área em que consiga experimentar um bocadinho de cada coisa. Eu também acho que uma empresa pequena tens sempre isso. Eu também acho que acaba por compensar muito ir para uma empresa grande quando uma pessoa sabe que quer fazer uma coisa, eu quero fazer aquilo. Exato. E eu quero ser o melhor a fazer aquilo. Eu quero ficar mesmo com este skill o mais apurado possível e aí conseguir ir para uma empresa grande em que ele fique, o trabalho dele seja de facto fazer aquilo, ele provavelmente vai conseguir fazer isso muito melhor e ter um crescimento nessa tarefa específica muito maior. Respondendo eu da minha opinião, eu acho que preferia ficar numa empresa pequena, ou pelo menos começar numa empresa pequena, se bem que para mim o mais importante de uma empresa pequena, ou seja, isto não tem que ser uma empresa pequena, eu sei que isto em empresas médias também acontece bastante, é que eu gostava de conhecer quase toda a linhagem de pessoas que estão a influenciar o meu trabalho. Ou seja, quem me está a dizer para fazer aquilo e o porquê, e eu saber o que é que estou a fazer e poder falar com essa pessoa. Também quero que essa pessoa fale comigo e ela é que me explique o porquê de fazer aquilo. Isso para mim eu acho que era bastante importante. E isso de facto é mais provável de acontecer em empresas pequenas do que em empresas grandes. Portanto, eu acho que para começar não me vejo numa empresa grande. Eu concordo com muito do que vocês estão a dizer, principalmente porque numa empresa pequena, principalmente as nossas tarefas e as funções vão ser muito mais abrangentes e muito mais diversificadas, diria, porque como estavam a dizer, numa empresa grande a probabilidade de ter um trabalho muito mais específico é maior. E eu não gostava de ter um trabalho em que todos os dias estivesse sempre a fazer a mesma coisa. Já estou a ter a experiência pela tese e não é propriamente algo que me satisfaça assim tanto. Eu gosto dessa incerteza do dia a dia. Incerteza no sentido que numa semana numa semana posso estar a fazer uma coisa, ou seja, posso estar mais em código, mas se for preciso na outra semana não toco numa única linha de código. E isso agrada-me sem dúvida nas pequenas mas isso se calhar também tem muito a ver com o posto de trabalho e não com a empresa. Exato, um programador numa empresa pequena, que o trabalho dele seja ser programador, provavelmente vai estar sempre a programar na mesma. Pode resolver problemas variados. Mas, trabalha mais coisas dentro do código. Mas honestamente eu acho que sim, para além de trabalhar mais coisas, mas se for preciso numa empresa pequena, um programador naquele dia, imagina, a empresa pequena tem que ir apresentar um produto
e vai, Ele vai à reunião. e vai a parte de gestão, mas Exato. também vai o programador, porque não há, como a empresa é pequena não há mais ninguém para ir e o programador sabe mais sobre aquilo, e enquanto que numa empresa grande, se for preciso, tu ao sendo programador, tu basicamente só vais programar, Exato. vais ter alguém acima de ti que é o gestor de projeto, que vai fazer essa variante da parte mais técnica com a parte mais de gestão e tudo mais. Acho que também estamos aqui a falar sempre pequenas, médias, e acho que é um bocado importante perceber o que é que significa isto. E eu, para me preparar, tinha apontado aqui, só para termos todos cientes, uma empresa até 10 trabalhadores é uma microempresa, até 50 é uma pequena, até 250 é uma média e mais que 250 é uma grande empresa. Porque às vezes quando nós estamos aqui a falar é fácil pensarmos se calhar esta empresa é pequena, ou é média, ou é grande, e pronto, basicamente há um threshold que define isso tudo. E já agora gostava de fazer uma pergunta, porque quando nós estamos a falar deste tema, nós damos quase como hipótese que trabalhar para uma grande ou uma pequena há a mesma probabilidade, ou seja, eu ou vou parar a uma ou outra e quando estou à procura vejo das duas em igual quantidade. E a minha pergunta é se tem noção da população ativa em Portugal, que percentagem trabalha em grandes empresas versus em pequenas e médias, ou não grandes empresas. Espera, percentagem? A percentagem, exatamente. A pergunta é em Da percentagem. Percentagem de população. Pá, isso é só para nos chatear. Ok. Exatamente. A percentagem trabalha, ou seja, as pessoas que trabalham, a população ativa, as pessoas que trabalham em Portugal, que percentagem trabalham em grandes empresas versus em pequenas e médias. Epá, eu posso estar a mandar uma cena ridícula, mas vou arriscar nos 20-25%. 20-25%? E tu, Pedro, Pá, o que é eu que diria achas? 5%. 5% trabalham em grandes? Acho que sim. Epá, eu diria 20-25%. Ok. Pá, pois é Pronto. que as grandes também têm muitos trabalhadores. A cena é essa, exatamente. Também pesam mais. Só Mas para há terem aqui uma muitas noção, pequenas. também consultei quantas grandes havia e em Portugal, ou seja, empresas portuguesas, em novembro de 2019, há meio ano, havia perto de 900 mil, 889 mil, e dessas só 875 é que eram portuguesas, é que eram grandes empresas. Portanto, tendo esta informação em que basicamente é 0,1% são grandes empresas Eu vou das dizer empresas 5%, eu vou portuguesas, dizer não? 5%. Epá, não, se calhar vou dizer, menos 25, porque eu esqueci de pessoas que também há muita gente que trabalha para o Estado. Portanto, o Estado não é considerado uma empresa, portanto, pá, É se uma calhar grande vou dizer- empresa. É uma grande empresa. O Estado é considerado uma grande Por acaso empresa. essa é uma boa questão. Pois, olha, por acaso não sei se nesta Imagina, estatística estava nessas incluída. 9 mil, não, Pá, eu não diria faz que o Estado muito não é uma sentido estar no empresa. Estado, porque estão no Estado nem faz sentido quantas pessoas é que trabalham no Estado. Em Portugal Pois. é imenso. Sim, vamos considerar que esta percentagem é só no privado. Particulares. Sim, exatamente. Então eu claro. vou Epá, bater os meus então, 5%. Eu Então, diria que há só falta 20-25%, eu diria que há 20-25% de população a trabalhar, ou seja, Pá. 20-25% da população que trabalha em particulares trabalha Em grandes empresas. Em grandes, Sim, eu mas digo- das que trabalham em Olha, particulares. Sim. Não é? Sendo Sendo que as empresas grandes normalmente são bastante grandes, até algo em Portugal, pronto, esteja algumas que no pedido. Pá, eu vou dizer 15%. 15%. Então, e se tivessem que dizer, antes de dizer a resposta, que tinha aqui apontado, na União Europeia, acham que é semelhante, que há mais a trabalhar em grandes empresas ou menos? Eu vou dizer menos. Menos? Então, Ou seja, em menos. Portugal trabalha-se mais em grandes empresas do que lá fora. Pá, eu Ih, não sei, grande pergunta. Eu acho que vou ideia dizer há- mais. Eu tenho ideia que em alguns países, mais para o norte da Europa, é pá, imensas startups e pequenas empresas. Não sei, se calhar é uma ideia um bocado errada. Sim, Acho mas que repara, como isto é percentagem da população ativa, basta haver uma empresa que emprega 1 milhão que... certo. Yeah. Sim, eu tenho ideia que pelo menos lá fora há empresas de uma dimensão ainda mais Eu vou dizer grande. menos também, vou dizer menos. Então tu achas que há mais, né? Cão? Eu acho E que há tu, mais, eu acho Carrasco? que há mais. E se tivesse que Eu acho- apostar? Diz na que em Portugal é percentagem. 15? Eu disse 15. Não sei, vou dizer 35, uma coisa assim. Pois. Porque imagina, eu Epá, sinto eu diria que também há mais. Eu também diria que há sinto mais, só assim para... Ou seja, em Portugal a grande maioria diria mesmo microempresas. Para não dizer mais. Lá fora também deve haver, mas não sei. Pelo menos a ideia que eu tenho, e posso estar completamente errado, é que lá fora há menos microempresas, há mais empresas mais constituídas.
Pois, não, foi interessante. Em Portugal, 22% das pessoas trabalham em grandes empresas, portanto, o Carrasco estava no ponto, e a média da União Europeia é 44,5%. Olha. Portanto, faz bem sentido, maior, honestamente. mas Eu muito tinha maior. ideia, tipo... Sim. Eu Não tinha pensado sei, que ia ser um é bocadinho mais. que em Portugal estava à é espera que fosse tudo- uma dimensão também tão- não fazia ideia, fiquei espantado com esta diferença. Porque Mas isso é quase mesmo bastante 50% de grande. fogo. Pois. Lá fora. Pá, Ué. então pronto. E aqui a falar das empresas, pensei, se cá passamos aqui à próxima peça de sushi, Parece bem. e que eu intitulei de Eu Sou Uma Empresa. Então, pronto, então, como é que eu cheguei a isto? Eu gosto muito de pensar que devemos abordar a nossa vida profissional como se de uma empresa se tratasse. Ou seja, o que nós sabemos fazer são os nossos produtos. O que nós estamos a aprender, imagina se perdes tempo ou gastas tempo, aplicas tempo ou dinheiro mesmo a aprender uma nova coisa, como fosse o R&D, investigação e desenvolvimento, e basicamente o que te pagam é o preço do teu produto. E eu gosto de pensar desta maneira com o objetivo, que é, devemos nós próprios olhar para a nossa carreira com plano estratégico, pensarmos como é que há de ser o nosso posicionamento no mercado, como é que vai ser o nosso branding e imagem pessoal, ou seja, pensarmos a nós como uma empresa. E abordar então tudo no modo empresarial. Mas depois lembrei-me de tentar ir mais além. E como? Que era, nós próprios, apesar de trabalharmos para uma empresa, ou seja, tu és um trabalhador comum, mas tinhas uma unipessoal, ou seja, uma empresa que é só tu. E, à vez da empresa te contratar como empregado, tu trabalhavas a fazer serviços, mas estavas lá sempre. Ou seja, não é um freelancer, porque não quer dizer que andes por aí a saltitar por empresas. Não. Pá, tu estás o tempo como se tivesse um empregado de longa duração numa empresa. Mas tinhas uma empresa. E eu pensei nisto, porquê? Mais ligando à nossa perspectiva dos investimentos e isso, de será que tem mais valias? Será que tem mais valias, principalmente a nível económico? E pronto, acima de tudo queria já deixar um disclaimer que isto não tem nada a ver com fugir aos impostos, que nós não curtimos nada disso. Opa, já me deixaste. Pronto, isto é absolutamente legal e foi uma curiosidade que eu tinha, que é, será que compensa nós criamos uma empresa e dizemos, meu amigo, não me contrate a minha empresa. Força. No fundo és uma consultora. No Sim, fundo tu és uma consultora. mas podes ser sempre da mesma coisa. Imagina, é como se estivesse sempre na mesma empresa. Então, só para terminar aqui a introdução, eu lembrei-me, então, mas quanto é que isto custa? Será que custos? Basicamente custa 395 euros para criar a empresa, 75 euros do certificado de admissibilidade da firma, 220 da Constituição com o Pacto Social pré-determinado, mais 100 euros para registrar a marca. Portanto, ao custo de 395 euros, temos acesso a isto. E isto é o quê? E basta ir ao portal da empresa e em 7 minutos criamos a empresa. Então, basicamente, as vantagens que temos estão muito ligadas ao quando nós falamos dos investimentos, que é, as empresas, enquanto que uma pessoa pessoal, ou seja, um trabalhador, paga os seus impostos antes de receber, ou quando recebe, uma empresa paga os impostos no final de gastar. Ou seja, paga impostos sobre o que não gastou. As mais-valias. Então. Não quer dizer que seja só os lucros, mas o que não gastou. Depois, podes deduzir custos que tens com coisas, podes comprar coisas. E a grande vantagem aqui é que o IRS, que é os impostos que as pessoas singulares pagam, é progressivo com o aumento de rendimento, e enquanto que o IRC basicamente é constante e ronda ali os 28%. E é sempre constante. É como se fossem dividendos da empresa ao final do ano. Não, só para terminar. Como desvantagens, não temos a segurança de estar numa empresa, porque basicamente nós é que somos a empresa. Se a empresa para quem nós trabalharmos quiser cortar o contrato, acabou, pronto. Não há aqui qualquer tipo de segurança. E a grande diferença na maneira como pensar é que, ao fazer isto, nós basicamente queremos comprar tudo a partir da empresa. Então passamos de uma perspectiva de ser donos de coisas para usar coisas. Coisas que são as da nossa próxima empresa. E isto em tudo, seja o carro, a casa, o telemóvel, os depósitos, os investimentos. Os investimentos são da empresa, tu apenas usa. E a minha pergunta é, estão interessados? E eu trouxe isto porque eu acredito mesmo que isto pode vir a ser uma coisa de futuro. Vou já, então, mas
Eu vou já começar. Eu acho que isso é um tema super interessante. Porque eu honestamente nunca tinha pensado nessa perspectiva e acho que só daí isto já vale a pena. E pela ideia que tu me estás a vender, parece-me algo bastante apelativo, principalmente. Pá, yeah. Não sei, por exemplo, estavas a dizer, acabas. Acho que nós próprios temos pensado, por exemplo, naquilo: será que vale a pena comprar casa? Será que ainda vale a pena comprar carro? Ou porque hoje em dia, como o mundo está, não sei se é. E isso vai muito de encontro com esse tipo de pensamentos. Ou seja, usar mais do que comprar. Não é para ti, é da empresa. Exato. Mas aqui, pá, eu acho que isto também pode ir muito a nível de teres que fazer contas e ver no teu caso o que é que compensa. Agora, isto de facto é uma coisa que provavelmente ninguém faz. Mas eu estou a fazer a pergunta mais para nós, que é tipo, nós vamos começar. E é tipo, isto é mais um caminho. Será que nós não estávamos a considerar? Pá, lembrei-me disto e eu acho não estava a considerar. Mas depois também podes ter também a nuance de neste registro teres menos portas abertas. É isso Ou que eu ia seja, dizer. É mesmo isso que eu ia dizer. Haver menos oportunidades de trabalho quando estás neste registro. Pois, o quão abertos estarão as empresas. Mas Nenhumas, porque repara, tu nunca tu começas logo freelancer e vais logo por ti à procura de clientes para ti. Pá, tu não provaste nada a ninguém, fizeste um curso, pá, não, mas não penses na perspectiva do início, não. pensa nisto a longo prazo. Também não acho que é. Sim, acho que isto como início não é. Não, mas pensa mesmo nisto que seja como ao início. Pois, exato, acabará por dar. acabará, imagina, Sim, e só para dizer isso, isto já se faz. Cá em Portugal ainda não muito, mas isto já se faz. Pois, Tanto na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Eu Isto já se faz. conheço um ex-colega nosso do técnico, que já acabou o curso há 2 anos, que sei que está a trabalhar dessa forma. E é o que ele diz, é mais instável, mas no caso dele está a compensar claramente a nível económico. Claríssimo. Mas ele é freelancer ou é isto? Imagina, porque É o isto. que Ele Ok. é isto. Ou seja, ele no fundo, é o que ele diz, ele no fundo, ele é uma consultora. Ok, yeah. Porque isso Ou em seja, termos de forças. Em vez de o contratarem, contratam a empresa dele, que no fundo é ele, não é? Contratam, Exato. e pagam à empresa dele para fazer um certo trabalho. Pronto, que era o trabalho que ele faria no fundo. E ele está a conseguir tirar daí benefícios fiscais, que ele está a compensar a nível económico. E pá, e depois também não sei, a empresa ganha alguma coisa em pagar-te dessa forma? Também ganha, ou não? Como assim? Ou seja, eles se calhar conseguem pagar-te mais ao estarem a pagar a uma empresa, ou não? O que acaba por acontecer, mesmo que a empresa pague o mesmo, mas é que tu não pagas tantos impostos. Não, Portanto, era o que eu estava a dizer, por- imagina. Tu podes aumentar o teu salário sem isso ter Mas a percentagem mantém. sem isso ter um impacto tão grande nos impostos que tens que pagar, como se aumentasses a mesma percentagem numa empresa normal. E depois eu comecei a pensar, imagina, tu compras um iPhone, são 1000 euros. Ok, daí 230 são o IVA. Mas tu podes, como empresa, tu descontas o IVA, porque tu estás a comprar o telemóvel para a empresa. Para a Lá está, tu empresa. estás numa perspectiva de usar. Portanto, o telemóvel já só te custa 830. Mas, depois tem outra vantagem. É que... E agora perdi-me. Mas Provavelmente pronto, esta é a grande vantagem. Não, acho que Já sei. É que os 830 descontam aos rendimentos que a Exato. empresa tem. Ou seja, E como sem tu só pagas imposto sobre o lucro, estás a Sem pagar... Exatamente, é um custo. Exatamente. E agora, Mas aplicas e até que esse iPhone num carro. Exa- E as Mas, por vantagens- exemplo, Mas os eu não sei- carros eu não já sei é até mais que ponto- difícil. eu não sei até que ponto é que tu podes justificar que isso é um gasto da empresa. Depende da empresa. E, por exemplo, hoje em dia com as cenas dos youtubers e bloggers, ainda há um bocado um grey spot nas legislações dos países, porque eles não... É difícil a lei dizer, não precisaste disso, como, por exemplo, uma pessoa que faça vídeos de maquilhagem. Pá, gasta bué dinheiro em maquilhagem, mas aquilo Exato. é um gasto. Portanto, as finanças ainda têm isso aberto porque eles não podem dizer, não, isso não é. Quando, Mas, por porque exemplo, é muito difícil avaliar. Uma casa, eu não posso dizer que eu compro uma casa e que a casa é da empresa. Podes, é a residência fiscal da empresa. Mas podes dizer que foi comprada para esse efeito? Sim. E depois também não têm a segurança de se por um dia tens que fechar a empresa, o que é que acontece à casa? Vai à casa, vai à vida, não? Se tiveres impostos, e se tiveres dívidas, estás a pôr isso em dívida, exatamente. Não, mas imagina que só decidis fechar a empresa. Isso é Tinhas a tranquilo. casa em nome da empresa. Mas O dono da empresa és tu.
Aquilo acaba Portanto, por ir aquilo pelo é teu teu. nome, exato, porque Ok. pronto, Não, os mas sócios sim, da por exemplo- empresa. Pois não sei. Os bens da empresa vão ser repartidos pelos acionistas, não é? Os acionistas que és só tu. Mas Exato. recapitula lá, qual é que é a grande vantagem económica de ter a empresa? É É que isto. são várias. Tu pagas só impostos no final do mês. Ou seja, ao teu rendimento, Do mês ou do descontas todos os gastos e depois os impostos só pagas pela diferença. E não pagas como uma pessoa singular paga sobre o rendimento. Certo. Depois, o IVA podes deduzi-lo. Para além das despesas que te cortarem, de reduzirem, o IVA reduz. Também porque tu estás a comprar aquilo para uma empresa. E a taxa de impostos é sempre igual. Não é progressiva como para as pessoas. Quando ganhas eu acho- mais, a tua escala de IRS aumenta. Eu acho que isso é que deve fazer, calma, o isso deve IRS fazer não funciona- uma diferença abismal. Gigante. É que, Sim. por exemplo, vemos muitos dos nossos pais que pagam de impostos Valor. é imenso. E É, é manter-se constante, isso basicamente é como uma pessoa que acabada de sair de uma faculdade que não Exato, percebe- exato. não É, percebe tipo, muito de impostos, é mas- pouco menos do mas mais é do pouco, mínimo. é pouco, por exemplo, eu tenho noção, o meu irmão também trabalha há pouco tempo, ele paga cerca de 30% de impostos. Pois. Por isso não anda muito longe. Já para não falar que provavelmente ao abrir tua empresa, tu podes decidir também dar-te a ti um salário e se esse salário for baixo, ou seja, Mas pagas aí já pouco. estás a fazer marosca, que eu não gosto da marosca de fugir aos Exatamente. impostos. Isso é marosca. Porquê é que isso é marosca? Porque estás a receber o dinheiro à volta. Exatamente. Você está Não, mas E eu a não empresa estou a é falar tua. disso. A empresa é tua e tu és um trabalhador da empresa. Isso é marosca? Não. Sim, porque estás a, tipo, estás a declarar um vencimento para ti, mas depois estás a receber o resto da empresa. E ou seja, Yeah, sei eu não se- estou a dizer isso. Então, mas eu posso trabalhar numa empresa e ser acionista. Certo? Mas, Não, no mas fundo assim era não isso. estás a pagar a fatia que devias pagar. Estás a ver? É o que eu acho. Porque há muita gente então, em Portugal a fazer isso. Que é, tem empresas que pagam o salário mínimo e depois paga tudo a Exatamente. partir da empresa. Mas eu não estou a dizer isso. E depois o IRS vai para o escalão mínimo. Yeah. Estás a E depois ver? exatamente. Então, mas tu E depois não isso é um tens, grande tu que problema em ter, Portugal. não tens tu que ter um salário. Tens, mas eu estou a dizer, tens o Como é que salário vais tu normal. pagar os teus Não impostos? declaras o rendimento da empresa como teu rendimento pessoal, acho eu, uma cena assim. Exatamente, exatamente. Então, mas depois aí também não entras em escalões? Eu não sei. Entras, só que Pois é, no isso que é a minha entretanto dúvida. tu descontaste as tuas despesas. Então isto é... Ok, então onde isto é mais forte é a nível de despesas. Porque podes É, tirá-las porque sem o que eu impostos. estou a dizer é tipo, tu ganhas tudo, mas se tens despesas, é a empresa que as paga. É não uma estou a dizer dedução tipo sobre a empresa. que a empresa vai ficar ali a acumular dinheiro. Não, o dinheiro vai acabar a Exato. vir todo para ti. Tens a hipótese de descontar as despesas, mas eu quero que se pague o salário. Imagina, se tu ganhas a empresa ganhou 3.000, tu tens 1.000 de gastos, esses 1.000 é a empresa que as paga, mas os outros 2.000 vêm para ti, não ficam lá na empresa. Mas Ou aí não, pagas os não vem impostos. 500 para ti e 1.500 Sim. por outro lado. Sim, sim, Mas, certo. mas aí pagas os impostos normais, aos teus 2.000. Exatamente. Pronto, mas podes fazer obviamente essa marosca que estavas a falar de declaras, mas isso, pronto, isso já é um grande problema. Isso é um dos grandes Do nosso problemas em país. Portugal, já. Isso era um assunto complicado. Bem, agora trazendo aqui mais um tempo. Espera, pausa agora. Para. Ai, Puta, ainda não estava nos 30 minutos porque houve a pausa do cão. Era isso que eu ia dizer. Eu também fiz, mas depois apercebi-me, foi por isso que eu fiz tipo. Caguei. Portanto, entretanto, mudando de tema, temos aqui. Pá, o tema que eu trago hoje é uma notícia que eu li no Observador que diz que os pagamentos por MBWay cresceram acima dos 50% desde que estamos em quarentena, o que faz bastante sentido porque o pessoal não quer mexer em dinheiro, convém não o fazer, também não está para levantar dinheiro para ir tocar nas caixas de multibanco. Pronto. Em Portugal isto é bastante positivo, ou não, já vamos ver. Isto era uma coisa que já acontecia bastante nos países asiáticos e o Pedro pode confirmá-lo, que ele fez não foi Erasmus, mas foi um programa Correto e internacional. afirmativo. Correto e Coreia. afirmativo. Portanto, ele também quer mesmo que digas um bocadinho isso, o que é que se passa lá. E pá, fala se isto vem para ficar, não vem, o pessoal vai, daqui a uns tempos vai voltar a trocar dinheiro e aos cartões multibanco. E que vantagens e desvantagens tem pagar com o MBWay? Porque nós já tínhamos falado sobre isto todos, fora de coronas e essas porcarias todas, e quando estávamos provavelmente no técnico. Em que quando pagas com o MBWay, tu não tens um filtro, ou seja, aquela cena de pensar duas vezes, ou seja, é muito mais rápido pagar, ou seja, é muito mais
tens muito menos filas e pensas muito menos em gastar dinheiro. Exato. Estão a perceber a ideia? Sim, acabas por gastar mais facilmente. Há menos Exatamente, e gastas, pá, isto inércia. inspira ainda mais o consumismo. sentido, ou seja, o capitalismo que existe na nossa sociedade. Sim, basicamente tu, portanto, no MBWay tu tens só uma barreira. Enquanto Exato, nos cartões É um tens clique, tens- para gastar dinheiro. Exato, tens duas barreiras assim maiores. É tirar a carteira, pôr o e mal eu vai- sincero- Depois o PIN. Exatamente. Eu Exato. sinceramente acho que tem muito mais benefícios que malefícios. E eu acho que Força. essa razão também de não ter barreiras e de ser mais fácil de gastar dinheiro também é uma coisa que acaba por ser temporária. Pá, porque Pois. tu depois habituas-te. Pois, aquilo Ou é seja- a forma de gastar dinheiro, não é? Exato, aquilo é a forma de gastar dinheiro. Portanto, tu vais habituar-te e vais ter que reajustar a tua forma de pensar cada vez que fazes esse pagamento com o telemóvel ou com qualquer gadget que seja, que é tão fácil de fazer. Pronto, de facto, na Ásia, e não só na Coreia do Sul, né, porque a Coreia do Sul é um país altamente desenvolvido tecnologicamente, mas eu também estive em alguns dos países muito pobres da Ásia, e eu acho que eles, mesmo nesses países, usam muito mais este tipo de pagamentos do que nós. E pronto, e aí vê-se que eles na Ásia também são muito... eles têm uma grande apreciação pelas coisas práticas. Tudo para eles tem que ser prático, tem que ser rápido. Por isso é que eles têm imensas convenience stores, por isso é que comem imenso ramen, instant ramen, daquilo que se faz pronto, logo nas convenience stores, metes água a ferver lá para dentro e aquilo fica feito. Portanto, isso também é uma razão cultural e não só tecnológica. Por isso é que os países pobres também têm bastante isso, mesmo que não se espere. Mas lá está, eu acho que tem muito mais benefícios que malefícios. Aliás, a níveis Assim, grandes considerando que o malefícios, dinheiro não honestamente. acaba, eu não vejo um malefício. Se o dinheiro Exato, eu físico também não não vejo. acabar, não há Exato. malefício nenhum. Eu também não vejo. Olha, tens menos probabilidade de ser roubado. Porque não carregas o... Pronto, não, se te assaltarem não te conseguem roubar o dinheiro tão facilmente, digamos. Portanto, isso aí é um ponto a teu favor. A nível de fraudes, acho que toda a gente fica a ganhar com isso também, não é? Os países, Sim. pronto, quem não as faz, toda a gente que não as faz fica a ganhar com as fraudes. Não, eu acho que vai evoluir muito a proteção dele. Vai ter que haver mecanismos de proteção para essas fraudes. Exato, mas imagina num mundo em que já não há dinheiro físico e toda a gente paga com telemóveis. Sim, Como é sim. que- Aí é uma como é que- diferença abismal. Como é que tu vais, sim, como é que tu sem vais dúvida. comprar droga sem que ninguém te apanhe? Claro. Percebes? Ou sem que O a dinheiro transação não fica tem rastro. registada. Sim, A dinheiro transação não fica tem Não, por registada. isso mesmo é que a aparência disso Tipo, tem de Acho ser que é para uma complicado. criptomoeda. yeah. Que é uma cena descentralizada sem controle. Mas Porque é o que também eu não- quero. esse Já era para- também uma das grandes críticas já às criptomoedas. Exato, que acaba por ser uma crítica também, porque permite transferências É que super basicamente rápidas. o que tentou-se fugir do dinheiro vivo, uma das principais razões também sendo essa, e agora deu a volta com as criptomoedas e voltamos à mesma, A mesma questão, ao mesmo exato. problema. Pois, mas, olha, eu ainda assim acho que também tem aqui um ponto a favor de ao diminuir tanto as fraudes, ou seja, há imensas fraudes que já não iriam ser possíveis ou muito mais complicadas. E imagine a quantidade de dinheiro que não passa nestes negócios e que ao não ser gasto desta forma, ou seria gasto de outra forma, ou seria gasto de forma legal, e isto iria levar com impostos, não é? Portanto, isso ia jogar a favor de todos nós. Mas contra mim vou falar, que eu concordo absolutamente com o que tu estás a dizer, mas também perdes uma parte da tua liberdade. É verdade. É verdade, mas lá está, hoje em dia... Essa é uma questão, pá, importantíssima para o nosso futuro. Pois é, Porque mas- assim, nós perdemos-la com o telemóvel. As pessoas não se apercebem, mas já a deste a tua liberdade. Uma parte grande, super grande dela. Exato, portanto. mas Não é Isso bem é a o tua mais um liberdade. passo. Não é bem a tua liberdade, é o estás a ser supervisionado. Mas então Podes perdeste a é a tua liberdade. é a tua Não, privacidade. privacidade, tu podes continuar a fazer o mesmo. Mas vais fazê-lo. Então a Pois, tua mas é liberdade a está privacidade. condicionada. Não, mas se calhar tu pensas duas vezes. No Se ficar, subconsciente. mas fica aqui um registro. Então, tu, apesar de ninguém estar-te a limitar, Sim, mas estão-te sim, a sim, condicionar. É isso, é que... Pois é verdade, é o que acontece muito na China. Lá está. Olha, isso é Pois. um bom exemplo. Mas pronto, eles também depois estão numa situação diferente da nossa. Ou seja, as regras são diferentes das nossas. Portanto, Pois. é um supervisionamento muito mais restrito e onde as regras são mais apertadas. Para não dizer Mas mais. vocês não acreditam que no futuro seja tipo
eu estive a ler um artigo por acaso interessante que depois vamos pôr no link, que falava do o futuro dos métodos de pagamento, o que é que tem que ser. E gostei de duas coisas, que é a desmaterialização, ou seja, não há nada que seja o dinheiro, e não há só nada que seja o dinheiro, como não há nada que represente o dinheiro. Porque tu imagina, tens um cartão multibanco, aquilo representa o teu dinheiro. E isso associado aos dados biométricos, ou seja, só o facto de tu dizeres, imagina, chegas para pagar e dizes, quero pagar, e aquilo autentifica-te pela voz, pela retina, pelos dedos, e pela tua intenção, vamos pensar no futuro com o Neuralink, que detectou no teu cérebro que queres efetivamente, e aquilo pagou. Ou seja, não está completamente desmaterializado. Não há qualquer ligação do dinheiro com uma coisa física. Mas achas que isso é assim tão mau? É porque imagina, Não sei. tu tens sempre, não é? Mas pronto, tu aqui acabas por estar a confiar numa entidade superior a ti, muito superior a ti, e essa é a entidade que vai estar a ver o que tu... Ou seja, tu às vezes se calhar pensas, eu quero comprar isto, mas não quero que os meus amigos saibam. Ou não quero que ninguém, e eu estou aqui a fazer aspas com as mãos a dizer ninguém, porque nós pensamos em pessoas que nós conhecemos ou que nos possam afetar. Exato. Mas, lá está, eu acho que ao tu saberes que, se tu conseguires saber que quem sabe isto não te vai influenciar nunca em nada, pá, perdes um bocado esse... Mas o esse problema medo é e que esse fica receio. registado. Pá, a cena é que fica registado. Sim, fica registado, mas isso geralmente é pior. Olha, aqui também contra mim muito falo, porque eu sou super... Eu dou bastante hate a esta realidade de estarmos sempre a ser supervisionados e guardar os nossos dados todos e tirarem-nos privacidade. Mas a verdade é que na maior parte destas coisas, que estamos a falar agora de pagamentos, se tu... Ou seja, tu não queres que, por exemplo, o Estado saiba que tu estás a comprar aquilo, geralmente não é por uma boa razão. É verdade. Uma coisa é dizer, não quero que esta pessoa Saibam. saiba, não quero que isto é uma prenda para ela, portanto não quero que ela saiba, como é óbvio. Mas pronto, até nestas coisas básicas, como é óbvio, mas quando estás a falar a um nível já muito superior, não quero que isto fique registado na base de dados do governo, porque não sei até que ponto é que... Mas é a cena, queres experimentar isso? Pois, não sei. Lá está, É uma essa é que é a minha questão. Yeah, eu eu não também tenho- acho que não. Eu acho que não tem problema, mas quero testar. Se calhar melhor não. Eu sinto bem isso. Ou Isso. seja, eu no papel concordo a 100%. Vai à Na prática. prática, sim. Estou sempre de pé atrás. Pois, Pois, não- Calma, não achas que não vai sabes. haver, ou seja, com a Será evolução que da quer forma mesmo? dos métodos de pagamento, não vão haver formas também de fazer outras maroscas e fazeres aquilo que vai ser muito mais queres fazer? complicado. Eu acho Acho que que não. vai ser muito mais Mas achas complicado. que não vai ser possível fazer maroscas com esses métodos de pagamento mais evoluídos? Acho que é não. completamente impossível. Acho Pá, que sim. talvez impossível, nunca sei, mas se for muito complicado, logo aí reduzes quase Drasticamente, exatamente. Não, eu acho que vai, Sim, sim, opá, acho que vai reduzir imenso porque, por exemplo, vai também para fazer essas maroscas. Normalmente quem faz. Isto agora também é que eu estou a ser um bocado preconceituoso. Normalmente quem faz as maroscas. São pessoas às vezes. Não necessariamente, isto já estou arrependido do que Pá, é a que marosca em todo o lado. marosca em todo lado. Mas. Olha como meter filtros, olha como meter filtros. Não, porque Tem um não, filtro e tu gigante. vais ver a escala da marosca. Não, acho mas que eu- o teu eu- argumento reverte-se. Sim, não, sim, é isso foi por isso que eu Pois estava a pois é, pensar completamente. enquanto estava a dizer e arrependi-me logo. Mas o que eu queria mais concluir era no sentido de se isto agora for tudo tecnológico, para fazer a marosca vai ser preciso conhecimentos técnicos. Exato, conhecimentos. Ou não. então vais para as criptomoedas, puto. Ou vais para as criptomoedas. Sim, mas, Sim, mas ok, permite ter mas aí já o digital, mas anónimo. mas aí voltas basicamente ao dinheiro vivo e já dá para fazer tudo outra vez. Tipo, Não, sem mas tu errar. queres a conveniência do digital e destas 9 formas de pagamento. Certo. Mas queres o anonimato. Ok, mas Certo, aí é voltas isso que tu queres. às criptomoedas. Exatamente. Mas aí voltas ao problema dos tráficos de droga, de tudo mais. Sim, mas isto eu estou a pegar no tema do Carrasco. Que não tinha nada a ver com isso. Não, mas eu quando estava a dizer isto Ok, era mais numa vertente digital, mas por exemplo, os pagamentos por serem todos por telemóvel, disso que estás a dizer com o dedo, com a retina, whatever. Com pensamento. Com pensamento. Pá, essa já vai ser daqui. Eu acho que quando é para fazer com o pensamento, o resto tudo já se faz antes e já está tudo muito digitalizado. Portanto, Yeah. acho que já é uma camada acima. Mas Eu pronto, tenho- não sei. eu acho que sinceramente que é compensador. Acho que E vamos ficar a aqui, ganhar.
neste aspecto, acho que também podíamos falar aqui, tocar noutro ponto, que é, passa aqui um bocadinho mais também por outro tema que falava lá no artigo, que é a transparência na gestão monetária. E não é na nossa gestão, é nas entidades. Sim, sim. E que, se vocês estão a reparar, a identidade de banco que nós conhecemos faz uma data de coisas. Reparem, eles servem de depósito, dão-nos crédito, servem à rede de, sustêm os cartões, dão-nos um método de pagamento, também fazem seguros, ou seja, fazem uma data de coisas. E o banco, como identidade que faz isto tudo, está-se a desmembrar. Tu, por exemplo, tens os Revolut, os N26 que te permitem, dão-te os terminais de pagamento, tens os empréstimos peer-to-peer que faz a parte dos empréstimos, e eu acho que cada vez mais o papel do banco vai mudar. Vai ser tipo um gatekeeper, ou seja, vai ser só a infraestrutura lá por trás. E Quanto mais as pessoas aprenderem sobre finanças pessoais, menos dinheiro vai ficar no banco e mais eles perdem ainda. Não, mas pá, estou a falar é que os bancos vão ficar a fazer mais o papel de infraestrutura, o que não totalmente business to consumer, business to consumer, business to business, e estas novas empresas fazem a parte para o consumer. Consumidor. O que é que vocês acham disto? De termos, acho que porque assim- nós agora temos estas grandes instituições, têm um peso. Certo, Penso mas tu, gigante assim, que o banco mas, tem, tu, sim, sim. mas tu tirando esses trabalhos ao banco, olha que o banco também tira daí muito do seu dinheiro, Pô, é verdade? do lucro. Sim, Não sei, aliás, não sei qual é. a grande parte eu do diria negócio, mesmo exatamente, que o do banco é isso. negócio passa muito por esses empréstimos e os não sei- créditos e... Eu não sei qual é que vai Isso ser é a grande- motivação para os bancos continuarem a operar. Pá, ou então fica só com bancos do Estado que operam por. Não, mas repara, Lá alguém está, vai ter para que fornecer o servir- para serviço. servir. Alguém vai ter que fornecer o serviço. Portanto, Não, mas a partir do momento em que não há benefícios. pá, ou tu seja, começas qual a é que pagar é- por isso. Não, mas Repara, qual- cada vez mais tu pagas taxas de manutenção só por teres uma conta aberta. Pois, também é verdade. Mas E é o a porquê? Por causa disso. Porque os gajos já estão a perceber que estão a perder o dinheiro nas extremidades. Têm que começar a ganhar dinheiro no core. Pá, mas não sei, eu tenho a ideia que isso que tu ganhas nessas pá, Mas é nesses que repara, pagamentos, é que os manter bancos estão a conta perder e o etc, negócio. É muito pouco. Certo, mas é que os bancos Mas efetivamente imagina, estão a perder o não sei, negócio. Sim, acho eles que- vão ter que se reinventar de certa forma. Acho que acho Exato. que o Crédito Agrícola lançou uma aplicação agora que é o Mohei. Sim, e é bué da bom. Faz no fundo, Yeah. eles estão, É o Revolut, os próprios yeah. bancos estão a começar a arranjar estes negócios os tipo, como próprios externos, força- mas pertencem ao banco, estão a perceber? Mas repara que Não sei, é uma seleção, Mas repara que o Moway é uma empresa externa. mas pertence ao Crédito Agrícola, acho eu. Pertence, mas no fundo, que é o crédito agrícola, é os donos deles. Mas eles sentiram a Devem ser um necessidade acionista, de mesmo. criar uma cena fora. Certo. Mas acho que a solução passa mesmo por aí, que é os bancos, Pois. ou seja, vão ter Mas sempre estás a ver os bancos a de outras fazerem isso? empresas. Todos? Todos? Não, mas imagina, Pá, se a parte, não sei, se a não sei, parte, não que, dá, consigo se a falar parte sobre que isso. dá dinheiro à empresa é do Moway e não o resto do. Ou seja, não o que faz mesmo o crédito agrícola, pá, onde a empresa vai seguir é fechar a secção que não dá dinheiro, porque isto não deixa de ser uma empresa. Mas alguém tem que fazer isso. Pois A é cena é essa. Sim, Mas mas, eu acho mas é isso que eu estou a dizer. E se fores o Por único a exemplo, fazer alguém isso, tu ganhas o dinheiro todo disso. Mas disse de manter o dinheiro? Yeah. Mas taxas de manutenção. Pois, mas Ou eu taxas não. pois, Nem são eu acho Manter que e se calhar- transferir. Mas E fazer a infraestrutura informática lá por trás das transferências e isso tudo. Mas até que ponto é que. Eu estava a dizer que os bancos tinham -se que digitalizar e revolucionar, mas eu não sei até que ponto. Será que os bancos têm mesmo essa capacidade? Porque eu sinto que os bancos têm uma conexão muito negativa. Numa Exato. pessoa. Uma pessoa, quando pensa num banco, pensa, Não pensa pensa logo assim. nos maus da fita. Exatamente. E normalmente quem foge dos bancos para essas novas empresas de finanças e esses empréstimos peer-to-peer e as Revoluts e tudo mais, são essas pessoas que não. Pronto, que têm essa conexão negativa dos bancos e que não querem ter nada a ver com os bancos. Até que ponto, mesmo se os bancos revolucionarem, depois querem voltar a usar o banco? Acho que isso não vai. Não sei se será que o vocês Estado têm não pode noção. assumir essa função? Ou seja, será que o próprio Estado... Imagina, porque há bancos que pertencem ao Estado, Caixa Geral de Yeah. Depósitos, no nosso caso. Pá, no pior dos Mas casos, queres o Caixa Estado Geral de aí, Depósitos- voltando à cena da privacidade. Pois, já. Yeah. É aí. É que o Estado depois aí controla tudo o que é fluxo de dinheiro. Mas outro dia por acaso li um artigo interessante que... Sabem qual é que é o principal asset da Revolut e do N26?
não Não é faço ideia. o fornecimento dos cartões e aquilo que eles fazem. É terem a maior parte dos clientes está na faixa dos 20, 30 anos, que daqui a 5 anos vão pedir créditos e eles têm montes de clientes a querer um crédito. Portanto, eles vão ter bué de empresas dos bancos tradicionais a dizerem assim: meu amigo, junta-te a mim, eu dou o crédito. E eles, o Revolut, então paga. Para teres acesso a estes clientes que nós Sério, temos. não fazia ideia. Ou seja, eles vão servir muito como intermediário. Exatamente. Ou seja, eles agora. Bem jogado, é. Então, basicamente, eles agora quase não estão a fazer dinheiro. Exatamente. Não lhes interessa. Eles querem clientes. Querem clientes novos que no futuro vão gastar dinheiro. E vão pedir créditos. Ok. Pá, mas eles não têm também muito forte a fazia cena. ideia. Eles acabam por ter, para já, ao terem pessoas a pôr lá o dinheiro, eles podem fazer alguma coisa com esse dinheiro, não é? Ainda que seja... Não Acho que podem investir. Mas eles não fornecem crédito. Pá, tinha ideia que eles punham o dinheiro num banco, tipo em bancos, pá, como é que... Pá, não sei como é que eles põem aquilo a render, mas acho que ele rende alguma coisinha. Pá, é mais que zero, rende mais que zero, no fundo. Está bem, mas Capaz de inflação, mesmo assim não é mínimo. muito. Não é muito. Estás a ver? Pois, eu percebo. Ainda por cima, porque se eles conseguem, pá, se eles estão a cortar nas taxas e isso em relação aos players tradicionais, e se os tradicionais estão com dificuldades, eles teriam que ter dificuldades. Mas eles não têm nesta premissa de, no futuro, Não sei, porque o olha que que nós também, temos vai valer bué. mas olha que também é uma estrutura completamente diferente. É verdade, é verdade. Eles não têm imensos gastos que os bancos normais têm. Yeah. Eles conseguem... Nem que seja conseguiram- só em espaços físicos. Exato, conseguiram se E largar pessoal. de tudo E isso. pessoal, exato. Exato, e pessoas, e sendo que é tudo informático, pá, pronto, a escalabilidade do trabalho de cada um é muito maior, ou seja, Olha, precisam de muitas pessoas a trabalhar. nisso já se vê uma grande diferença nos bancos. Já se vê muitas agências a fechar, cada vez vês menos agências por aí. Exato. Está-se a virar tudo muito para o digital. Tem aí agora para a sobremesa. Sim, acho que agora estava na horinha da sobremesa. Para hoje eu acho que trouxe aqui uma pergunta curiosa e que me surpreendeu de alguma forma. E gostava de ver o que é que vocês acham sobre isto e se vão estar lá perto ou se não vão. Vou voltar a pegar nas startups. E eu queria vos perguntar qual é o país que vocês acham que tem mais startups per capita? Seja por pessoa, lá, digamos assim. Eu Ok, respondi então não O vamos país- dizer... Para já, eu tenho receio que o Chico. Achas que sabes? Eu respondi em último. Eu acho que sei, por isso vou responder em último. Ok. Mas tipo, Não é- calma, país tipo mundial ou só queres falar da Europa? Não, Mundial. Portanto, Irlandas não há de ser, porque estás a dizer que te surpreendeu, não é? já estou aqui a entrar no jogo. Já está a dar no jogo. Estamos na competição, o Pedro está com 1-0-0-0. Olha, né? eu trouxe esta pergunta mesmo sabendo que o Chico poderia saber, porque achei mesmo. Pá, achei curioso, achei um dado, não se fazia ideia. E. Pois, mas isso tal como eu disse, isso é um receio que vamos ter todas as semanas, que é o Chico saber, não é? Mas tu é que estás a ganhar. Não, quem está a ganhar é o cão. Calma, surpreendeu-te, não é? Pois é o cão. Sim. Surpreendente. surpreendente. Bangladesh. Então, o que é que acham, Carrasco? Vaca. Estou a brincar. Não quero bloquear o Bangladesh. Não, espera, porque é que o Chico vai ficar em último? Porque ele acha que sabe. Sim. Talvez países emergentes? Pá, não É pá, que não sei. faço a mesma ideia. É que eu não faço. Eu estou bem confiante, mas depois pode não ser mesmo. Pá, Per capita. esta notícia que eu vi, depois eu também vi e acho que estou relativamente confiante. A notícia era do final de 2019, por isso. Pá, eu não sei, por exemplo, eu estou a pensar num país em que todo o país é muito, muito ativo e muito tecnológico. Ou seja, por exemplo, Singapura e Hong Kong, que o país é uma cidade e que, pá, tudo ali acontece em todo o lado, porque é tudo muito pequeno e tudo tem que acontecer ali. Por outro lado, não são sítios muito startups. Não são sítios onde eu vejo com muitas startups. Então, mas pá, diz uma. Diz uma, já. Olha, eu já escrevi aqui que é para não poder alterar. Andei um Epá, país. juro-te, não sei mesmo. Espera aí. Pá, posso já dar Olha uma que- pista. Os Estados Unidos não é. É de longe Não, que eu tem não ia mais dizer- startups, mas não é. Eu não ia dizer Estados Unidos, Olha, aqui uma boa aposta podia ser Islândia. Porque basta terem alguma que aquilo per capita. Fechas Islândia? Ei, olha que Islândia não era nada mal pensado.
Já, olha, vou mandar, como eu não sei, mais pela graça, vou deixar a Islândia. Porque nem faço Eu não sei ideia, se, aquilo eu não sei deve se ter não arriscam startups, nos mas países nórdicos. Só que eu não estou a ver os nórdicos com muitas startups. Vá, Ora, bora lá. Noruega, eles são Temos bué que da poucos, são acelerar para aí isto. 5 milhões. Epá, já, Vá, olha, vou o mandar... Pedro fecha a Islândia, Carrasco. Fecha Islândia, vá. Islândia. Pá, eu vou mandar uma... Eu estou a olhar para o mapa neste momento. Aí a ganda batota, mas este gajo está na net, porque isto não vale. Eu bem, Não, isto ia ser como não, um vilar. Não estou com o mapa à frente mesmo, tenho aqui, pá, vou mandar uma Suécia. Pá, Suécia. Não, mas per capita, Sou eu, da Noruega, né? que eles são... Suécia. Pá, não, porque eles não são... Já, estou a ajudar o Carrasco, claro, manda a Suécia, vai. Eu mando a Manda Suécia. Quem? Chico, mandas a Tu, Suécia? Chico? Eu mando a Suécia. Mas já olha, tem mandado a sim, Suécia, pá, não podemos mandar a mesma. Não, mas eu Pode. disse que já tinha aqui escrito e que ia mandar o que tinha aqui escrito. Vai, está feito, cão. Olha, tenho que já dizer que te enganaste ao Chico. Foi. E olha, estava à Redondamente, espera que... Redondamente. É que acho que se enganaram todos e acho que vão surpreender todos. Então, Israel. Aí é verdade. É pá, nunca lá ia. Verdade. Nunca lá ia. Não, não. Israel é bué forte. Aí agora pensando... 8.5 Yeah. milhões, eles são fortíssimos em tecnologia, até têm o nickname de Startup Nation. Pá, e o artigo que eu encontrei é porque é que Israel se está a tornar o novo Pois são. o Silicon Valley. É verdade. É Mas verdade. eu às vezes E depois vejo vou uns deixar códigos- este Ih, já link, tinha lido isso. este Já tinha lido artigo, isso, porque ganda burro. achei, Eu não li nada disso, eu não li achei nada super disso. interessante. Ai, a ganda burro, já tinha lido Eu não li isso. nada disso, mas eu bué da vez tinha visto acontece-me ver gajos todos quitados, tipo programadores, que são do Israel. Yeah, Pá, em e competições de programação. eu achei super E curioso agora porque é um dei país uma de geek gigante. mais pequeno ainda que Portugal e tem Israel, pá, pá, olha, até para vos E eles dar têm lá, um tipo, dado- todas as grandes tecnológicas americanas estão lá. o mais concreto, por cada tens uma startup por cerca de 1400 pessoas. É ridículo. É Incrível. pouquíssimo. Olha, então agora aqui não se consegue decidir um vencedor. Não há. aqui Não há vencedor. aqui não Não dá. há Olha, vencedor. não disse quer ser que era tendencioso, número, mas Islândia e Israel, temos aqui um is. Temos aqui um is nos dois. Foi mais velho. Pá, Enquanto Suécia não eu tem acho que nada a não há ver. vencedor. Olha, mas Não há vencedor e pronto. sabem que por acaso os países nórdicos não são muito fortes. Em Mas é termos que eu de- vi um vídeo do Economics Explained que o gajo dizia que a Suécia era o país das startups, dos empreendedores, não era A o país das sério? startups. Olha, Yeah. por exemplo, eu também, quando estava a fazer a minha pesquisa, encontrei um mapa mundial que em teoria tem um número de startups por país. E a Suécia tem só 632 startups. E, por exemplo, Pá. para dar um número de comparação, Espanha, por exemplo, tem 1200. É assim, eu sinceramente. Mas Espanha deve Pá, mas ter esses muito números mais são bem habitantes. baixos. Obviamente, Esses Não, mas números são Espanha bem tem baixos, muito mais habitantes. Espanha Hã? tem muito mais habitantes. Esses números são Quantos bem habitantes baixos. é que tem a Suécia? 10, tem o mesmo que Portugal. Pois, Espanha tem 40 ou 50, portanto. Eu também achei estes números relativamente baixos, mas... Esses números são baixos, puto. Isso Não, não eu- pode ser. Não, porque já sei porquê. Porque este site é um site que é o Startup Ranking, em que tu acho que tens que candidatar-te para fazer parte Ah, disto. para estar aí. Yeah. Pronto, eu mas não dá sei, para mas ter sinceramente acho que dá para ter uma perspectiva global do... eu teria Da cena, mas dito pronto. Irlanda se não tivesse dito nada. Pá, muito por. Sim, por e o United Kingdom e o é resto da forte Irlanda. também. Yeah, o United Kingdom Mas é depois mais tu disseste, surpreendeu-me, Yeah. eu tipo, pá, como não fazia ideia, Yeah, como não fazia a Israel- menor ideia, Israel mas é aquela Islândia do género, pá, tem bué de poucos habitantes, pode ser que Ei, tenha pá, mas algumas Israel, se eu startups e já tivesse compensa. fiquei com esta cena na cabeça, se tivesse pensado se calhar chegava lá. Mas pronto, olha, Mas fica faz para a sentido, semana. faz sentido. Faz sentido. Ok, Então como é que é? malta. Pedimos a continha? Yeah, acho que sim, acho que está na hora. Vamos à Enquanto saímos. Então vá. Embora. Tchau, malta. Adeusinho. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, até para a semana. Até para a Boa semana. semana.